Ricardo Vilela passara a maior parte da manhã dirigindo para o interior, saindo de Ribeirão Preto sem avisar a ninguém para onde ia. O celular ficava virado para baixo no banco do passageiro, vibrando a cada poucos minutos com ligações de diretores, advogados e pessoas que só sabiam falar com ele em números. Do lado de fora do para-brisa, os prédios comerciais haviam desaparecido havia tempo. Canaviais, currais e morros baixos cobertos de mato tomaram o lugar deles. E quando ele chegou aos arredores de Serra Bonita, uma cidadezinha de Minas Gerais, até o asfalto deu lugar a uma estrada de terra vermelha coberta de poeira clara. Ele tinha dinheiro suficiente para fazer quase qualquer contratempo desaparecer. Ainda assim, não conseguia se lembrar da última vez em que havia se sentido descansado. A esposa morrera havia anos. Os 3 filhos adultos tinham vidas construídas em torno de carreiras, investimentos e pedidos que costumavam chegar com uma urgência educada. Ricardo respondera a todo pedido, assinara todo cheque, resolvera toda crise, e aos poucos se tornara dispensável como pai, e indispensável apenas como fonte de soluções. A fome finalmente o obrigou a parar perto de uma pracinha sombreada por ipês. Um senhor de idade chamado Osvaldo consertava um banco de madeira ao lado de uma loja de ração. Ricardo perguntou se havia algum lugar ali perto que ainda servisse almoço. Osvaldo olhou para o carro caro, depois para o rosto cansado de Ricardo, e sorriu como se o carro não importasse. "Vá 2 quarteirões depois da igreja", disse ele. "Tem um lugarzinho com as portas pintadas de azul. A Marina cozinha o que veio da roça naquela manhã. Se você sair com fome, a culpa é sua." Ricardo encontrou o lugar no fim de uma rua tranquila. Era uma casinha branca e estreita, transformada em salão de refeições, com uma varanda enfileirada de vasos de barro e uma placa pintada à mão que dizia "Mesa da Marina". Não havia cardápios plastificados, nem luzes modernas. Por uma janela aberta, vinha o cheiro de cebola, pão fresco, carne cozida lentamente e algo doce assando com canela. Ele entrou e viu Marina pela primeira vez. Ela estava atrás do balcão, os cabelos castanhos presos displicentemente, as mangas enroladas acima dos cotovelos, um avental branco amarrado sobre um vestido simples. Ela não estava tentando impressionar ninguém. Havia farinha perto de um dos pulsos e um leve brilho de calor na testa. Quando ela ergueu os olhos, sua expressão tinha a calma de quem sabia exatamente o que o dia exigia dela. "Você tem cara de quem veio de estrada", ela disse. Ricardo riu antes de conseguir se conter. "Eu estava esperando que o almoço me ajudasse a negociar uma rendição." Aquilo arrancou um sorriso mais caloroso. Ela contou que ao meio-dia não havia cardápio. Ele podia comer o que todo mundo estava comendo: carne de panela, feijão verde, purê de batata, pão de forno e um doce de goiaba se ainda sobrasse. "Confio na cozinheira", ele disse. A comida chegou em pratos brancos simples. Ricardo deu uma garfada e parou. O tempero era simples, mas o sabor o levou de volta à cozinha da fazenda de sua avó, onde as refeições eram barulhentas, as cadeiras não combinavam entre si e ninguém checava o celular entre uma frase e outra. Ele havia esquecido que a comida podia fazer uma pessoa se lembrar de quem tinha sido antes de a ambição começar a escolher tudo por ele. Marina notou o silêncio dele. "Sal demais?" "Não." Ele olhou para o prato. "Tem gosto de um lugar aonde eu deveria ter voltado há muito tempo." Ela não perguntou o que ele quis dizer. Essa contenção o afetou mais do que qualquer demonstração de pena teria afetado. Depois do almoço, ele pediu café só para continuar ali. Marina serviu de uma velha jarra de vidro e se apoiou do outro lado do balcão enquanto conversavam sobre as chuvas atrasadas, os produtores preocupados com a soja, a campanha para arrecadar fundos da escola e a teimosia de Osvaldo em não trocar aquele banco que vivia consertando. Ricardo disse apenas que trabalhava com negócios e precisava de um dia longe de tudo. Não mencionou que seu nome estava estampado em prédios, que várias empresas se moviam de acordo com suas decisões, ou que o relógio embaixo do punho da camisa custava mais do que o restaurante provavelmente faturava em meses. Marina nunca perguntou. Quando ele finalmente pagou, deixou muito mais dinheiro do que a conta pedia. Ela devolveu a maior parte. "Você pagou o almoço", ela disse.
Não precisa pagar para ser tratado como gente. A frase o acompanhou até o carro. Antes de ir embora, Ricardo se virou nos degraus da varanda. Você abre amanhã? Marina olhou para a cozinha, onde uma panela começava a ferver para o dia seguinte. A não ser que o telhado voe embora essa noite. Pela primeira vez em anos, Ricardo dirigiu de volta para Ribeirão Preto, desejando que a estrada fosse mais longa no sentido contrário. Enquanto a cidade sumia no retrovisor, ele percebeu que tinha passado a tarde inteira sem ser apresentado pelo seu cargo. Ninguém tinha perguntado o que ele possuía. Ninguém tentara impressioná-lo. O alívio era tão estranho que quase o assustou tanto quanto o consolou. Naquela noite, a casa de Ricardo pareceu maior do que de costume. À mesa de jantar, cabia uma multidão, mas apenas um lugar fora posto. A governanta deixara salmão grelhado sob uma tampa de prata, junto com legumes importados e uma sobremesa que ele nem tocou. Ricardo ficou parado na porta, lembrou-se do pão da Marina e perdeu a fome. Levou uma xícara de café para a sala. A bebida saía de uma máquina embutida na parede e tinha um gosto perfeitamente uniforme. Ele odiou. O filho mais velho, Eduardo, ligou sobre uma aquisição. A filha, Raquel, mandou mensagem perguntando se ele tinha revisado os papéis de um imóvel. O caçula, Danilo, queria que ele falasse com um banqueiro. Ricardo não respondeu a nenhum deles. Em vez disso, sentou no escuro e pensou numa mulher que empurrara dinheiro de volta pelo balcão de madeira porque acreditava que uma refeição tinha um preço honesto, e a gentileza não tinha preço nenhum. Antes do amanhecer, ele já estava vestido para o trabalho. Na sede do Grupo Vilela Meridiano, sua assistente executiva, Silvana Reis, o seguiu até a sala com uma agenda lotada do início ao fim do dia. Ela trabalhava ao lado dele, havia tempo suficiente para reconhecer quando o silêncio dele era perigoso. O conselho está esperando lá embaixo, ela disse. Depois tem a ligação com o banco credor, o almoço com a equipe econômica do governo estadual e a reunião com os investidores. Ricardo olhou pela parede de vidro para Ribeirão Preto, acordando abaixo dele. Cancele a semana. Silvana ficou olhando. A semana, toda ela. Você nunca fez isso. Então acabamos de descobrir algo novo sobre mim. Ele saiu antes que alguém pudesse montar um argumento forte o bastante para detê-lo. No meio da manhã seguinte, o restaurante de portas azuis surgiu à frente dele de novo. Marina carregava pratos de uma mesa quando ele entrou. A surpresa dela durou apenas um instante. Você voltou. Fui avisado sobre o risco de ficar dependente da comida. Não me lembro de ter avisado você. Deveria ter avisado. Ela riu e apontou para a mesma mesa perto da janela. Depois do almoço, 2 trabalhadores da roça saíram e Ricardo notou Marina empilhando pratos ao lado de uma pia funda. Ele tirou o paletó e perguntou se ela precisava de ajuda. Ela olhou para a camisa passada a ferro e os sapatos caros. Você? Já lavei louça antes. Quando? Ele considerou a pergunta. Faz tempo bastante para eu precisar de supervisão. Marina lhe entregou um avental. Durante a hora seguinte, Ricardo esfregou pratos enquanto ela os secava. No começo, ele foi desajeitado, respingando água nas mangas e quase deixando cair uma frigideira pesada. Marina o provocou sem crueldade. Ele se pegou rindo de um jeito que fazia as bochechas doerem. A conversa deles foi aos poucos passando do clima e da comida. Marina explicou que o restaurante tinha sido dos pais dela. O pai construíra o fundo da casa com amigos das fazendas vizinhas. A mãe lhe ensinara cada receita sem nunca escrever nenhuma. Os 2 morreram num período relativamente curto, deixando para Marina o prédio, um quintal atrás dele e uma responsabilidade que ela considerava mais preciosa do que qualquer propriedade. As pessoas acham que eu fico porque tenho medo de sair, ela disse. Eu fico porque este lugar ainda oferece algo útil às pessoas. Ricardo olhou para as mãos dela, gastas de trabalho. Seu primeiro instinto foi oferecer reformas, equipamentos novos, funcionários, qualquer coisa que dinheiro pudesse resolver. Ele se conteve. Marina não falava como alguém esperando ser resgatada. Perto do pôr do sol, ela serviu fatias de bolo de fubá na varanda. Ricardo contou que era viúvo e que os filhos já eram adultos. Admitiu que passara boa parte da vida trabalhando e recentemente começara a se perguntar para que tudo aquilo tinha servido.
Você parece solitário, disse Marina. A franqueza o surpreendeu. Acho que sou. A solidão piora quando ficamos enfeitando ela, em vez de admitir que está ali. Ricardo sorriu com tristeza. Você não desperdiça palavras. Tenho louça para lavar. Ele riu de novo. Depois olhou para a estrada. A ideia de voltar para a mansão apertou algo dentro dele. Tem algum lugar por aqui onde um viajante possa ficar hospedado por uns dias? Marina o observou. A Terezinha Alves aluga um quarto de hóspedes. Ela mora perto do velho silo. Casa limpa, café da manhã, melhor que qualquer pousada. 1 hora depois, Terezinha, uma viúva pequena de cabelos prateados e olhos vivos, mostrou a Ricardo um quarto simples, com uma cama estreita, uma cômoda e uma janela voltada para uma horta. Ela nunca perguntou por que um homem com um carro caro queria uma hospedagem tão simples. Ricardo guardou o relógio numa gaveta, desligou o celular corporativo e deitou ouvindo os grilos além da tela da janela. Dormiu mais profundamente do que havia dormido em anos. Pela manhã, Terezinha serviu café numa mesa redonda de cozinha e colocou pão de laranja ao lado do prato dele. Ricardo olhou ao redor para fotografias de família, canecas lascadas e cortinas que se moviam com a brisa. Nada combinava, e no entanto tudo pertencia ali. Quando ele voltou para a mesa da Marina, deixou o carro na casa de Terezinha. Pela primeira vez, ele queria chegar sem que nada anunciasse sua importância antes de ele mesmo falar. Marina varria a varanda quando Ricardo apareceu a pé na manhã seguinte. Ela se apoiou na vassoura e olhou além dele em direção à rua. Perdeu o carro? Não. Achei que andar pudesse melhorar meu caráter. Isso pode demorar um pouco. Ele sorriu. Então é melhor eu começar cedo. Ela lhe deu café, e pouco depois, ele estava carregando lenha rachada de um galpão atrás do restaurante. Marina ainda cozinhava em parte num velho fogão a lenha que o pai dela se recusara a trocar. As mãos de Ricardo, amolecidas por escritórios e volantes, se avermelharam rápido. Ele continuou trabalhando mesmo assim. Ao meio-dia, fuligem marcava sua camisa e um arranhão raso cruzava um dos nós dos dedos. Marina lhe entregou um copo de água fria. Sabe, você não precisa provar nada aqui. Talvez seja exatamente por isso que eu queira ajudar. A resposta a deixou quieta. Os dias caíram num ritmo que Ricardo jamais tinha planejado. Ele tomava café da manhã com Terezinha, caminhava até o restaurante de Marina, carregava caixas, consertava um corrimão solto na varanda, lavava panelas ou ia com Marina comprar produtos das fazendas vizinhas. Avisou a Silvana por mensagem que estava indisponível, exceto para emergências reais. Avisou os filhos ainda menos. As pessoas de Serra Bonita foram aceitando-o aos poucos. Osvaldo passou a guardar um lugar para ele no banco da praça. Rogério Nunes, um mecânico cuja oficina ficava perto do rio, ensinou-o a remendar o pneu de um carrinho de jardim em vez de trocar a roda inteira. Yolanda Prado, uma professora aposentada que comia sopa na casa da Marina 2 vezes por semana, observou Ricardo carregando sacos de farinha e declarou que ele finalmente estava desenvolvendo habilidades úteis. Ninguém o tratava como um homem poderoso, porque ninguém sabia que ele era um. Aquele anonimato parecia uma bênção. Na sexta-feira à noite, depois que os últimos clientes saíram, Marina preparou chá de erva cidreira. Ela e Ricardo sentaram na varanda enquanto o céu ficava âmbar sobre os campos. Marina estudou as mãos dele. Essas mãos não parecem ser do mesmo homem que chegou aqui. Ricardo olhou para os calos novos. Talvez devessem ser assim há muito tempo. Ela ficou calada por um instante, depois perguntou: "De que você está fugindo?" Ele poderia ter respondido com uma piada. Em vez disso, algo no rosto dela fez a desonestidade parecer barata. "Minha esposa morreu depois de uma doença curta", ele disse. "Eu não sabia como viver na casa sem ela, então trabalhei." Marina não interrompeu. "Eu trabalhava no café da manhã. Trabalhava à noite. Trabalhava quando meus filhos precisavam de mim. Dizia a mim mesmo que estava protegendo o futuro deles. A verdade é que trabalhar era mais fácil do que sofrer. Quando entendi a diferença, eles já tinham aprendido a não esperar por mim." A voz dele falhou levemente. Ele fitou a estrada. "Eu comprei tudo o que não consegui dar a eles como pai." Marina pousou a mão de leve no antebraço dele. "O arrependimento dói, porque uma parte de nós,
ainda sabe o que deveria ter importado. Ricardo engoliu em seco. Meus pais também morreram antes de eu estar pronto, ela continuou. Passei meses com raiva de cada manhã comum que chegava sem eles. Depois entendi que o luto é amor sem lugar óbvio para ir. Então coloquei o meu neste lugar. Ricardo se voltou para ela. Pela primeira vez desde o funeral da esposa, ele chorou na frente de outra pessoa. Marina não pediu que ele parasse nem o consolou com promessas fáceis. Simplesmente ficou. Nuvens escuras se juntaram enquanto conversavam. Logo a chuva começou a bater no telhado da varanda. O vento empurrou água pela rua, e eles correram para dentro para fechar as janelas e afastar os vasos de flores da beirada. A tempestade se intensificou até o restaurante parecer isolado do resto de Minas. Um abajur brilhava sobre o balcão depois que a luz caiu. O velho fogão mantinha um fogo baixo e alaranjado. Marina trouxe uma toalha para Ricardo. As mãos deles se tocaram. Nenhum dos dois se afastou. O cômodo ficou silencioso, exceto pela chuva. Ricardo olhou para ela, e ela olhou de volta com uma ternura que o assustou porque não era admiração, nem gratidão, nem curiosidade. Era pessoal. Ele se sentiu inclinar-se mais perto. Então um trovão estalou bem acima deles, sacudindo as vidraças. Marina se assustou e deu um passo atrás. Os dois riram, nervosos, mas o momento já tinha mudado. Ricardo caminhou até a janela. Quase beijara uma mulher que conhecia sua dor, sua solidão e seus fracassos, mas não o fato central da sua vida presente. Ela acreditava que ele era simplesmente um empresário cansado, tirando um tempo de folga. Não sabia a dimensão da fortuna dele, nem o nome público ligado a ela. Pela primeira vez, o silêncio dele parecia menos privacidade e mais mentira. Na manhã seguinte, ele acordou antes de Terezinha e sentou na beirada da cama estreita. Decidiu que contaria tudo a Marina antes que outro dia passasse. Se o que estava crescendo entre eles fosse real, precisava sobreviver à verdade. Ricardo chegou ao restaurante cedo o bastante para as cadeiras ainda estarem viradas para cima em várias mesas. A chuva da noite tinha lavado a poeira da rua, e o sol brilhava em poças perto da calçada. Marina estava arrumando potes de conserva perto do caixa. Quando o viu, um resquício do quase beijo da noite anterior passou entre eles. "Preciso te contar uma coisa", disse Ricardo. Marina pousou um pote. "Isso soa sério." "É." Sentaram-se na mesa, perto da janela, onde ele comera a primeira refeição. Ricardo pousou as duas mãos na toalha, procurando um começo que não soasse como desculpa. "Meu nome é Ricardo Vilela", ele disse devagar. "E eu não te contei toda a verdade sobre o que eu faço." Antes que pudesse continuar, o barulho de um motor grande veio pela rua. O estômago de Ricardo despencou. Uma caminhonete grande e preta parou do lado de fora. Eduardo desceu primeiro, vestido como se tivesse vindo direto de uma sala de reunião. Silvana o seguiu, com uma pasta de couro apertada contra o corpo. Eduardo entrou sem notar a expressão no rosto do pai. "Aí está você", disse. "Você tem ideia do que fez todo mundo passar?" Marina se virou para Ricardo. Eduardo continuou. "O presidente do grupo Vilela Meridiano não pode simplesmente sumir por dias enquanto os credores ligam e o conselho entra em pânico. Tivemos que rastrear seu carro só para te encontrar." Marina não disse nada. Silvana percebeu a situação de imediato. "Senhor Vilela", ela disse com cuidado. "Sinto muito. Temos uma emergência. Há contratos que não podem esperar." Eduardo olhou ao redor do restaurante, a irritação afiando a voz. "Você tem se escondido aqui." Ricardo se levantou. "Chega", disse. A autoridade em seu tom foi instantânea e inconfundível. Eduardo emudeceu. Marina observou Ricardo como se uma segunda pessoa tivesse saído de trás do homem que ela conhecia. "Saiam", Ricardo disse a eles. "Os dois. Me deem uns minutos." Eduardo começou a discutir, mas Silvana tocou o braço dele e o guiou até a porta. Quando saíram, Ricardo se virou de novo. Marina tinha se mudado para trás do balcão. "Eu ia te contar", ele disse. "Eu sei. Você estava bem ali sentada. Eu deveria ter te contado antes." "Sim." Ele se aproximou do balcão, mas parou antes de alcançá-lo. "Eu não vim aqui para zombar de ninguém."
E eu estava cansado de ser tratado de um jeito diferente por causa do meu dinheiro. No primeiro dia, você falou comigo como se eu fosse simplesmente um homem com fome. Eu quis saber como aquilo se sentia. Um pouco mais. Marina dobrou um pano de prato com movimentos lentos e precisos. Então você decidiu o que eu tinha o direito de saber. Eu tive medo de que a verdade mudasse tudo. Mudou. Eu nunca menti sobre minha esposa, meus filhos, ou o quanto eu me sentia perdido. Não, disse Marina. Você só deixou de fora a parte que mudava o sentido de tudo o mais. A voz dela permaneceu calma, o que doeu mais do que qualquer raiva. Você entrou na minha cozinha. Ficou ouvindo enquanto eu falava dos meus pais. Deixou que eu acreditasse que você era um homem tentando entender uma vida comum. E o tempo todo, você podia voltar para uma empresa, uma mansão e pessoas te procurando. Eu não achava que a sua vida fosse comum. Não é essa a questão. Ela finalmente olhou para ele. Sabe o que dói nisso? Não é que você seja rico. Não me importa quantos prédios levam o seu nome. É que você quis a liberdade de testar se eu ia me importar com você, sem me dar a liberdade de decidir o que eu sentia pelo homem de verdade. Ricardo já tinha negociado com conselhos hostis e reguladores do governo. Já sobrevivera a processos e a quedas de mercado. Não tinha defesa contra aquela frase. Sinto muito. Acredito que sinta. Eu me importo com você. Acredito nisso também. A esperança se ergueu por meio segundo. Depois ela continuou. Mas se importar, não conserta a confiança no momento em que ela se quebra. Do lado de fora, Eduardo andava de um lado para o outro perto da caminhonete. Silvana ficou perto do capô, fingindo não observar a porta. Ricardo disse que precisava voltar para Ribeirão Preto porque milhares de funcionários dependiam de decisões que ele tinha abandonado. Prometeu que voltaria quando a crise estivesse resolvida. Marina não pediu que ele ficasse. O restaurante está aberto para quem chegar de forma honesta, ela disse. Se voltar, não traga outra versão de si mesmo. Ricardo assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Saiu e entrou na caminhonete. Durante a viagem para o sul, Eduardo começou a explicar sobre ações em queda e investidores assustados. Ricardo ergueu a mão. Ainda não. Ele observava os campos molhados passando pela janela. Em menos de uma hora, seria presidente de novo. Problemas de milhões se tornariam urgentes. Nada daquilo parecia tão urgente quanto a expressão que Marina tinha no rosto ao perceber que ele não confiara nela com a verdade. Pela primeira vez em sua carreira, Ricardo entendeu que um segredo podia ser caro, mesmo quando protegia dinheiro. Aquele lhe custara o único lugar onde ele se sentira conhecido. A crise no grupo Vilela Meridiano era real, mas não era impossível. Ricardo passou os dias seguintes fazendo o que sempre soubera fazer melhor. Ligou para os credores antes que eles ligassem para ele. Acalmou investidores, renegociou termos, substituiu uma estratégia falha e forçou vários diretores a tomar decisões que vinham adiando. No fim da semana, a empresa estava estabilizada. Todos o parabenizaram. Ricardo não sentiu nada. Voltava toda noite para a mesma casa silenciosa, tirava o terno e vagava por cômodos projetados por pessoas que nunca tinham perguntado como um homem solitário poderia viver dentro deles. Abriu a geladeira uma vez e encontrou potes rotulados preparados pela equipe. Fechou e se lembrou de Marina entregando um biscoito extra a um trabalhador cansado sem cobrar por isso. Uma noite, Eduardo foi até a casa. "Você salvou a empresa", disse o filho. "O conselho quer você de volta em tempo integral." Eles acham que o sumiço foi exaustão. Talvez tenha sido clareza. Eduardo franziu a testa. Clareza sobre o quê? Ricardo olhou para o filho que criara sobretudo com dinheiro. Debaixo do terno caro, viu algo que demorara demais para notar. Eduardo não era só ambicioso, era também assustado. Ricardo tinha construído uma família em que segurança significava patrimônio, e o afeto costumava chegar como solução de problemas. Eduardo tinha aprendido a língua que o pai lhe ensinara. "Eu te devo um pedido de desculpas", disse Ricardo. Eduardo pareceu quase ofendido, pelo pai ter saído durante uma crise, e por ter saído muito antes disso também. A conversa não os curou. Era tarde demais para uma noite consertar décadas, mas foi a primeira vez que Ricardo falou com o filho sem discutir negócios. Na manhã seguinte,
Ele chamou os 3 filhos e o conselho para a mesma sala de reunião. Silvana sentou perto da parede, com expressão indecifrável. Ricardo entrou sem gravata. Estou me aposentando, ele disse. Vários presumiram que era temporário. Ele corrigiu. Explicou que o controle da empresa passaria para a equipe de liderança e, com o tempo, para os filhos, se eles quisessem a responsabilidade. Manteria dinheiro suficiente para viver com segurança, mas uma grande parte do seu patrimônio pessoal seria transferida para fundações que apoiavam postos de saúde rurais, programas de alimentação e bolsas de estudo em comunidades que raramente apareciam nas apresentações mostradas aos investidores. Eduardo se levantou. Isso é por causa daquela mulher. Ricardo encarou os olhos dele. Não, ela não me pediu nada. Isso é uma das razões por eu finalmente ter me escutado. Você está jogando fora tudo o que construiu. Estou mudando para que serve. Raquel, que tinha ficado calada, perguntou. E o que acontece conosco? A pergunta o atravessou. Vocês são adultos. Ainda vão ter mais do que o suficiente. Mas espero que o que aconteça é que um dia vocês me liguem porque querem jantar comigo. Ninguém respondeu. Ricardo assinou os primeiros papéis naquela tarde. Nas semanas seguintes, vendeu a mansão, renunciou a conselhos, encerrou assinaturas que mal usava e doou mais bens do que empacotou. Guardou fotos da esposa, alguns livros, um velho canivete que fora do pai e uma caneca de cerâmica que os filhos tinham pintado quando pequenos. Rogério, em Serra Bonita, ajudou-o a encontrar uma propriedade modesta fora da cidade, uma casa de fazenda desgastada, um jardim abandonado, um galpão levemente inclinado e alguns hectares que não eram bem cultivados havia anos. Ricardo comprou sem negociar agressivamente o preço. Também comprou uma velha caminhonete. Quando Silvana viu o veículo, riu pela primeira vez na presença de Ricardo. Você sabe que a porta emperra. Já me avisaram. E o aquecedor mal funciona. Já tive empresas com problemas piores. Antes de sair de Ribeirão Preto, Silvana lhe entregou uma pastinha pequena. Nenhum contrato, disse ela. Só informações de contato e o número de alguém que pode te alcançar se houver uma emergência real. Ricardo agradeceu. Depois ela acrescentou. Só para constar, acho que você parecia menos cansado quando te encontrei naquele restaurante. Ricardo assentiu. Eu estava. Enquanto isso, Marina continuava abrindo antes do amanhecer e fechando depois de lavar a última xícara de café. Não contou a ninguém os detalhes do que tinha acontecido. Terezinha sabia o suficiente para manter as perguntas gentis. Yolanda tentou mencionar Ricardo uma vez e parou quando o rosto de Marina mudou. A cadeira vazia perto da janela se tornou difícil de ignorar. Marina sentia falta do homem que carregara lenha, ouvira histórias sobre os pais dela e chorara sem vergonha na varanda. Também guardava mágoa porque algumas dessas lembranças agora continham um cômodo escondido que ela nunca tivera permissão de entrar. Meses passaram. O clima esfriou. Caminhões de colheita percorriam as estradas. Folhas se acumulavam nas calhas ao lado da varanda de Marina. Então, numa manhã amena, ela ouviu um motor velho tossindo lá fora. Enxugou as mãos e caminhou até a porta. Uma caminhonete desbotada estava parada na calçada. Ricardo desceu vestindo jeans, uma camisa simples de trabalho e botas gastas. Ele parecia menor sem a armadura da riqueza, mas de algum jeito mais firme. O coração de Marina o reconheceu antes que seu orgulho decidisse o que fazer. Ricardo parou no pé dos degraus da varanda e não se aproximou mais. Eu deveria ter ligado, ele disse. Marina cruzou os braços. Você deveria ter feito várias coisas. Eu sei. Ela olhou para a caminhonete, depois para ele. Onde está o presidente? Aposentado. A resposta soou simples demais, e a expressão de Marina mostrou isso. Ricardo tirou o boné. Eu deixei a empresa. Vendi a casa. Guardei o suficiente para viver e transferi o resto que consegui para trabalho beneficente. Comprei uma fazendinha fora da cidade. Marina o encarou. Por quê? Porque passei anos acreditando que minha vida tinha que continuar igual só porque eu tinha trabalhado duro para construí-la. Depois vim para cá e descobri que ter sucesso e estar vivo não eram a mesma coisa. Ela não amoleceu de imediato. E você espera que eu acredite que mudou a vida inteira por minha causa?
Não. Ricardo balançou a cabeça. Eu mudei porque finalmente entendi no que eu tinha me transformado. Voltei porque tenho esperança de que, um dia, você me deixe te conhecer de novo. Marina olhou além dele, na direção dos ipês. E se eu não deixar? Então ainda assim vou viver com honestidade. E ainda assim vou sentir muito. Aquela resposta a alcançou mais fundo do que qualquer declaração de amor poderia. Ela se afastou para o lado e apontou para uma cadeira na varanda. Pode tomar um café. Ricardo soltou o ar como se tivesse recebido muito mais do que isso. Marina trouxe 2 xícaras. Sentaram-se com um espaço entre eles. Confiança não é uma porta, ela disse. Não abre só porque alguém bate educadamente. Eu entendo. Não, você entende a frase. Vamos ver se você entende o trabalho. Ricardo assentiu. Não pediu perdão de novo naquele dia. Em vez disso, começou a reconstruir a vida de formas visíveis e comuns. Rogério lhe ensinou a consertar uma cerca sem piorá-la. Osvaldo mostrou qual parte do campo baixo ficava encharcada depois de chuva forte. Um jovem agricultor chamado Tiago Reis o ajudou a escolher sementes para uma pequena horta e riu quando Ricardo apareceu com luvas limpas demais para serem levadas a sério. Ricardo aceitou cada piada. As primeiras fileiras dele saíram tortas. Soelhos comeram parte da alface. Um cano estourou numa manhã fria e encharcou suas botas. Ele aprendeu que a terra não ligava para currículos, confiança ou a capacidade de dominar uma reunião. Respondia apenas à paciência, ao clima, ao esforço e à sorte. Marina observava de longe. Ricardo ia ao restaurante de vez em quando, sempre como cliente, a menos que ela pedisse ajuda. Pagava a conta exata. Não deixava gorjetas exageradas. Não se oferecia para trocar o fogão velho dela, nem comprar o prédio. Quando uma geladeira finalmente quebrou, Marina comentou aborrecida. Ricardo escutou e perguntou: Você quer conselho? Ajuda para carregar outra? Ou só alguém que concorde que máquinas são horríveis? Ela riu apesar de si mesma. Ajuda para carregar outra. Então Ricardo e Rogério carregaram uma substituta, usada pela porta dos fundos, enquanto Marina os orientava. Naquela noite, ela deu jantar aos 2. Semanas viraram meses. Ricardo começou a vender legumes na feira de sábado. Não era um agricultor extraordinário, mas estava melhorando. Doava excedente à despensa da igreja, sem colocar o nome em nada. Yolanda o pegou fazendo isso e avisou que cidades pequenas tinham pouco respeito por segredo. Uma tarde, Raquel chegou de Ribeirão Preto. Encontrou o pai consertando uma dobradiça solta na varanda de Marina. Ricardo congelou, sem saber se ela viera arrastá-lo de volta ou julgar a vida que ele tinha escolhido. Raquel olhou para as botas enlameadas dele. Você mora aqui mesmo agora? Moro. Ela olhou para Marina, que ficou perto da porta. Eu quis ver o lugar. Marina a convidou para entrar. Durante uma torta, Raquel confessou que ficara com raiva do pai por anos. Não porque ele tivesse negado alguma coisa a ela, mas porque todo problema de família era respondido com dinheiro em vez de presença. Ricardo escutou sem se defender. Eu achava que prover era o mesmo que amar bem, ele disse. Fazia parte, Raquel respondeu, só que não era tudo. Antes de ir embora, ela o abraçou. Foi desajeitado e breve, mas Ricardo ficou na varanda depois, com os olhos marejados. Marina foi até ele. Você não tentou se explicar, ela disse. Já me expliquei durante quase toda a minha vida. E agora estou tentando escutar, antes que não sobre mais ninguém para falar. Marina tocou a mão dele só por um instante. Mas dessa vez, foi ela quem se aproximou primeiro. Ricardo não transformou aquele toque numa promessa. Simplesmente ficou ao lado dela enquanto a luz da tarde se movia pelas tábuas da varanda. Meses antes, ele teria tentado garantir o momento, defini-lo, ter certeza de que pertencia a ele. Agora entendia que algumas coisas só crescem quando não são forçadas. Na primavera, a fazenda de Ricardo não parecia mais abandonada. A cerca estava reta. A horta tinha fileiras arrumadas de verduras e tomates, e o telhado do galpão não vazava mais. As mãos dele carregavam calos permanentes agora, e as pessoas ao redor de Serra Bonita tinham parado de tratar os erros dele como diversão. Marina também tinha mudado, embora de forma mais quieta. Ela não o observava mais em busca de sinais de que ele fosse desaparecer de repente.
Quando o movimento do almoço apertava, às vezes ela chamava da cozinha. Ricardo, se você vai ficar aí parado tomando café, se faça útil. Ele sempre se fazia. Num sábado, uma tempestade forte cruzou a região. Não destruiu o restaurante, mas arrancou parte da lona da varanda e derrubou um galho que atravessou parte do telhado acima do depósito. A chuva estragou sacos de farinha, caixas de mantimentos e algumas prateleiras velhas construídas pelo pai de Marina. Ricardo chegou antes do amanhecer depois que Terezinha ligou. Encontrou Marina parada no depósito, olhando a água pingar num balde. "Posso pagar tudo isso?" ele disse, e então parou de imediato. Marina ergueu uma sobrancelha. Ricardo se corrigiu. Essa era a resposta antiga. "Qual é a nova?" "O que você quer fazer?" Ela olhou ao redor. "Quero consertar. Só não sei quão rápido vou conseguir dar conta. Então a gente conserta." Ricardo ligou para Rogério, não um empreiteiro de Ribeirão Preto. Rogério ligou para Tiago, e Holanda organizou refeições para os voluntários. Osvaldo apareceu com uma caixa de ferramentas que parecia mais velha do que o próprio Ricardo. No meio da manhã, vizinhos carregavam suprimentos estragados para fora e mediam tábuas. Ricardo trabalhava ao lado de todos, carregando madeira e puxando o isolamento molhado. Não pagou por nada que Marina não tivesse concordado. Na hora do almoço, ela ficou no salão de jantar danificado e olhou as pessoas comendo sanduíches em cadeiras que não combinavam. "Meu pai costumava dizer, um restaurante não é um prédio", ela disse. "É a gente que aparece com fome." Osvaldo apontou para o telhado. "Hoje a gente apareceu com martelo." Marina riu, e Ricardo percebeu que não ouvia aquela risada completa e solta desde antes de o segredo dele ter sido revelado. Os concertos duraram vários dias. Nesse período, Eduardo veio à cidade. Ao contrário de Raquel, ele chegou desconfiado. Andou pela casinha simples de Ricardo, olhou para os móveis simples e as botas enlameadas perto da porta dos fundos e perguntou: "Até quando você pretende continuar provando um ponto?" Ricardo pôs 2 canecas na mesa da cozinha. "Não estou provando ponto nenhum. Você abriu mão do controle do trabalho da sua vida inteira. Passei responsabilidade para pessoas que disseram que queriam ela. Você envergonhou a família." Ricardo se sentou de frente para ele. "Eu te envergonhei. Sim, sinto muito por isso. Mas não sinto muito por ter saído." A mandíbula de Eduardo se travou. "Eu fui um filho tão terrível assim?" Ricardo sentiu a pergunta por trás da raiva. "Não", ele disse. "Eu fui um pai que ensinou que valor vinha de vencer. Depois te culpei por ter ficado competitivo. Isso não foi justo." Eduardo desviou o olhar. Eles conversaram por muito tempo. Nada foi resolvido de forma limpa. Eduardo ainda achava que o pai tinha agido de forma irresponsável. Ricardo ainda achava que sair o tinha salvado. Mas quando Eduardo finalmente se levantou para ir embora, aceitou uma sacola de legumes da horta. A Raquel disse: "Seus tomates são bons." A Raquel mente quando quer paz. Eduardo quase sorriu. Naquela noite, Ricardo foi até o restaurante da Marina. A varanda reformada tinha cheiro de pinho novo. Marina sentou ao lado dele com 2 xícaras de café. Seu filho veio. "Veio? Como foi?" "Discordamos com honestidade. Isso é melhor do que concordar com mentira." Ricardo olhou para ela. "Você tem uma frase pronta para tudo. É um risco da profissão." O sol baixava atrás das árvores. Ricardo estendeu a mão em direção à dela, mas parou antes de tocá-la. Marina notou. Meses antes, ele teria agido de acordo com o que queria e explicado depois. Agora ele esperou. Ela colocou a mão na dele. "Eu te perdoo", ela disse. A garganta de Ricardo apertou. "Você não precisa dizer isso só porque eu mudei de vida. Não estou dizendo por isso. Estou dizendo porque você parou de tentar comprar o resultado." Ele fechou os dedos suavemente em torno da mão dela. "Eu te amava antes de saber a verdade", Marina continuou. "Depois odiei perceber que ainda te amava, mesmo depois de descobrir. Precisei de tempo para descobrir se o homem que eu amava era real, e um sorriso pequeno apareceu. Ele é real, só estava enterrado debaixo de coisas demais." Ricardo riu baixinho, depois ficou sério. "Posso te beijar?" O sorriso de Marina se abriu. "Sim, dessa vez não houve tempestade. Nenhum trovão, nenhuma interrupção.
O beijo deles foi breve e terno, sem nada da urgência de gente tentando recuperar juventude perdida. Pareceu, em vez disso, duas vidas maduras escolhendo, com cuidado e consciência, andar na mesma direção. Do outro lado da rua, Osvaldo fingiu estudar o Banco Reformado. Marina se afastou e sussurrou. Metade da cidade já sabe. Ricardo olhou para a praça. Pela primeira vez, ele disse, eu não me importo de ser público. Um ano depois, Ricardo voltou à Serra Bonita na caminhonete desbotada. A varanda do restaurante estava lotada de gente carregando travessas cobertas e cadeiras dobráveis. Marina tinha fechado mais cedo, algo que quase nunca fazia. Terezinha arrumava flores silvestres em potes. Yolanda reclamava que Osvaldo tinha posto as cadeiras tortas. Rogério insistia que estavam tortas porque a varanda em si era torta. Ricardo ficou perto da porta de trim azul, vestindo um terno escuro simples. Agora possuía só alguns ternos, e nenhum deles parecia armadura. Marina saiu vestindo um vestido cor de creme simples. Não havia salão de festas, nem orquestra, nem lista de convidados cheia de gente que conhecia Ricardo só pelas páginas de negócios. Os 3 filhos dele estavam ali. Raquel segurava um pequeno buquê tirado da horta de Ricardo. Danilo tinha vindo dirigindo naquela manhã. Eduardo ficou ao lado de Osvaldo, ainda um pouco sem jeito numa cidade onde todo mundo chamava o pai dele de Ricardo, e ninguém se importava com quanto valia a empresa da família. Trocaram votos debaixo do velho ipê perto da praça. Ricardo não prometeu um futuro impossível. Prometeu verdade, presença e a coragem de falar antes que o silêncio virasse uma parede. Marina prometeu paciência, sem fingir que paciência significava aceitar qualquer coisa. Quando se beijaram, as pessoas que tinham acompanhado o difícil recomeço dos dois aplaudiram mais alto do que qualquer um dos dois esperava. Depois, Marina serviu o jantar no restaurante. Ricardo carregou pratos. Ninguém deixou que ele escapasse de lavar louça. Mais tarde, quando o salão já tinha esvaziado e a última cadeira voltado ao lugar, Ricardo e Marina sentaram na varanda com café. O banco reformado do outro lado da rua brilhava sob um poste de luz. Em algum lugar além da cidade, as pequenas plantações dele descansavam no escuro. O café tinha esfriado, mas nenhum dos dois se mexeu. Ricardo pensou na primeira tarde em que chegara num carro caro, com fome e exausto, acreditando que precisava apenas de uma fuga do trabalho. Agora entendia que estivera com fome de algo bem mais difícil de nomear. A idade lhe ensinara lições que o sucesso jamais conseguira ensinar. Por boa parte da vida, ele acreditara que tempo era um recurso a ser administrado. Dividira os dias em reuniões, voos, relatórios e decisões, sempre presumindo que as pessoas que amava continuariam disponíveis quando sua agenda finalmente ficasse generosa. Mas o tempo nunca assinara esse acordo. A esposa morrera antes de ele estar pronto. Os filhos tinham crescido enquanto ele estava ocupado provendo para os adultos que imaginava que eles se tornariam. Até o próprio rosto tinha mudado enquanto ele olhava para planilhas em vez de espelhos. Ele também confundira utilidade com amor. Resolver problemas o fazia sentir-se necessário, e ser necessário o protegia do trabalho assustador de estar emocionalmente presente. Dinheiro podia pagar faculdade, comprar casas, contratar ajuda e afastar muitas formas de dificuldade. Aqueles eram presentes reais, e Ricardo não os desprezava. O que dinheiro não conseguia fazer era sentar ao lado de um filho de luto e ficar em silêncio. Não conseguia pedir desculpas com humildade. Não conseguia tornar saudável um relacionamento negligenciado só porque as contas estavam em dia. Marina lhe ensinara algo igualmente difícil. Simplicidade não era o mesmo que ingenuidade, fraqueza ou pobreza. Uma pessoa que vivia com menos ainda podia ter limites mais fortes do que qualquer portão trancado. A recusa dela em perdoá-lo de imediato tinha sido um ato de dignidade. Se ela tivesse aceitado o pedido de desculpas dele só porque ele trocara de roupa e doara dinheiro, talvez ele nunca tivesse entendido o que confiança exigia. A confiança voltara porque ele aparecera repetidamente sem nada escondido nas mãos. Ricardo não acreditava mais que envelhecer significava ficar fixo.
As pessoas carregavam história, hábitos, orgulho e erros para dentro da vida adulta madura, mas nada disso precisava se tornar uma prisão. Mudança não se provava por uma promessa dramática. Provava-se nas manhãs comuns. Ao escutar quando seria mais fácil se defender, ao ligar para um filho sem precisar de nada, ao lavar uma panela porque outra pessoa estava cansada, ao dizer a verdade mesmo quando a verdade pudesse custar afeto. Ele achara, um dia, que riqueza significava ter o suficiente para nunca precisar de ninguém. Agora via como aquela definição fora solitária. Os anos mais ricos da sua vida tinham começado quando ele aprendera a precisar das pessoas sem tentar dono das escolhas delas, e a ajudá-las sem transformar a ajuda numa forma de controle. Marina descansou a cabeça no ombro dele. Ricardo olhou pela janela para a mesa onde ela o servira pela primeira vez. Ainda era a mesma madeira simples debaixo da toalha xadrez. Nada ali teria impressionado o homem que ele fora antes. Era exatamente por isso que ele a amava. Ele finalmente entendeu que uma boa vida não se media pelo tanto que uma pessoa conseguia manter. Media-se pelo que restava no coração depois que títulos, posses, aplausos e medo tinham sido despidos. Para Ricardo, o que restava era ela.